Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Estamos reunidos neste domingo para celebrar o Senhor, para celebrar também a festa dos pastorinhos. E as leituras que escutamos dizem-nos uma coisa muito importante. Eu acho que aquilo que vocês cantavam no Aleluia, Deus está bem junto de nós e Ele não nos deixa sós, porque Ele ama-nos. Agora não sei qual é a palavra exata, mas dizia como era, que nos ama. Isto é muito importante. Mas São Paulo, na segunda leitura, ainda nos diz mais do que isso. Não nos diz que Deus está junto de nós, mas diz-nos a mais ainda. Diz-nos que habita onde? Dentro de nós. Diz São Paulo que somos templo do Espírito Santo. Somos templo de Deus. Vocês já pensaram nisso? Somos templo de Deus. Deus habita em nós. Então, valemos tanto, tanto, tanto. E também a primeira leitura, então, diz-nos que devemos amar o próximo. Na primeira leitura do Antigo Testamento diz-nos que devemos amar o nosso próximo. Só que ali havia um problema. Estamos no Antigo Testamento e as pessoas ainda não tinham percebido bem, principalmente quem é que é o próximo. Quem é que é o próximo? Às vezes nós dizemos, eu tenho que amar o próximo. Não és tu, é o próximo. Não é tu que custa. Ou então o próximo eram só aqueles que eram da família, o máximo aqueles que eram da minha raça. Mas Jesus leva isto mais para diante. Jesus diz que devemos amar quem? Até os nossos inimigos. Ai, valha-me Deus, ó Jesus. É fácil amar os inimigos? É? Não. Mas Jesus pede-nos isso. E parece uma coisa muito difícil. Parece uma coisa muito difícil. Mas eu vou-vos dizer que não é. Eu vou-vos dizer que é a única forma de viver. É a única forma de viver. Por quê? Porque mais tarde ou mais cedo alguém vai ser inimigo de alguém. Eu não sei os mais pequeninos se já vos aconteceu. Aquele que é o vosso maior amigo, andam sempre juntos, e um certo dia, como é que acontece? Pífula. Zangam-se por alguma coisa e aquela pessoa de amiga parece que se torna inimiga. Já vos aconteceu? Nunca vos aconteceu zangar-se com o melhor amigo? Alguém diz que sim, ainda bem. Ali o nosso Francisco disse que não, ainda bem. É mesmo com... Mas, às vezes acontece. E com os adultos, quantas vezes acontece? Estão amigos e depois zangam-se. E aqui, o que é que tem que haver? Lugar para a misericórdia, lugar para o perdão, lugar para perdoar. E nós dizemos, custa. Sim, custa. Mas se não é assim, não vivemos. Mas se as pessoas não se perdoam, não vivem. Mas se entre marido e mulher nunca há perdão, acaba tudo. Mas se entre familiares nunca há perdão, está tudo muito bem, até que há um problema por causa de um terreno, ou por causa de uma palavra, ou por causa disto, ou por causa daquilo, e acaba tudo. Tem que haver lugar para o perdão, é a única forma de viver. E Deus diz-nos isso. Então chama-nos a amar os inimigos. Mas isso por quê? Nós dizemos é difícil, mas isso por quê? Então vem a parte importante. Como é que cantava o Salmo? Como é que dizia o Salmo? O Salmo como era? E compassivo. Deus é um Deus clemente e compassivo. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é o Deus que está junto de nós. Deus é o Deus que faz nascer o sol sobre bons e maus. Deus é o Deus do perdão. E mandou-nos Jesus para nos anunciar o Evangelho, que é uma boa notícia, que Deus é este Deus.
E o Evangelho é isso, a grande notícia, porque Deus é amor, é misericórdia, é perdão. E por isso, se nós contemplamos Deus, se nós vivemos a beleza do Evangelho, o problema é que nós às vezes fazemos do nosso ser cristãos uma coisa que não se percebe bem o que é. Perdemos o sal, perdemos o sabor do cristianismo. Porque quando nós descobrimos verdadeiramente Jesus Cristo, quando descobrimos verdadeiramente o Evangelho, quando vivemos e experimentamos o Evangelho é uma coisa bela. Ser cristão é uma coisa bela. Conhecer Jesus Cristo é uma coisa bela. E quando nós descobrimos isso, então vale a pena. Então descobrimos que vale a pena amar os inimigos. Porquê? Porque mesmo quando nós somos inimigos de Deus, Ele ama-nos e perdoa-nos. Mesmo quando nós nos portamos mal, e Ele ama-nos e perdoa-nos. Então, se Deus é assim, como é que devemos ser nós? Somos filhos do Pai que está nos céus. Então temos que ser como Ele. Temos que agir como Ele. Este é o desafio que o Senhor nos faz. Ser como Deus é. É difícil? É. Mas Jesus, na cruz, fez sempre isso, perdoou sempre, amou sempre. Aqueles que o tratavam mal, e Ele amou sempre. E depois na cruz, o que é que Ele disse? Aqueles que o tinham crucificado, aqueles que estavam lá a insultá-lo, o que é que Ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Ele amou os inimigos até ao fim. E pede-nos para ser assim. E, muito rápido, como é que Francisco, Jacinta, a Lúcia, como é que eles viveram isso? Conta as memórias da irmã Lúcia que um dia, uma de tantas histórias, um dia havia uma senhora que os insultava, e parece que ela que de vez em quando também bebia o copito, depois era pior, e que os insultava, que os maltratava, que lhe batia mesmo quando os via, e chamava-os mentirosos, intrujões e não sei o quê. E a pequena Jacinta dizia, temos que rezar muito por esta senhora. Temos que rezar muito por ela. Temos que pedir muito por ela. E um dia encontraram esta senhora num caminho e ela fez-lhe tantas coisas, tratou-os tão mal. Então a Jacinta chegou mais adiante e disse, hoje ainda não rezamos por esta senhora. Espera, vamos rezar já agora. Ora, essa senhora, que lhe tinha feito tanto mal, ainda não estava satisfeita, já tinha ido embora, mas voltou para trás ainda para os insultar mais. E quando chegou, encontrou-os a rezar por ela. E aquela senhora mexeu-lhe o coração, abraçou-os, chorou e disse, nunca mais faço isso. Porque encontrei o amor de Deus. E nós somos desafiados a ser assim. Os pastorinhos desafiam-nos a ser assim. Então vamos pedir ao Senhor que hoje possamos aprender o que é que verdadeiramente ser cristãos, porque é uma coisa bela. E possamos aprender com os pastorinhos a viver o Evangelho. O Evangelho, sabeis, é muito simples. Muito belo e muito simples. Nós às vezes aqui o complicamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.